eu sou Renata Lira, sou professora da Educação Básica da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Atualmente, desde esse ano, dou aula na Escola Municipal Alencastro Guimarães, em Copacabana. Tem até uma amiga minha na plateia, professora de Geografia, Márcia Verônica. Eu sou professora de História, historiadora, e fui convidada pelo professor Décio para participar dessa mesa, falando de uma experiência pedagógica que nós podemos considerar de bastante sucesso e que contribui, pelo seu sucesso, para a redução dos índices de evasão ou para que os alunos da educação fundamental, os estudantes, se considerem mais presentes ou mais representados nessa instituição, né, nesse espaço de construção identitária, de construção de conhecimento. Então, nessa mesa de ações culturais e práticas pedagógicas, eu quero agradecer ao professor Décio pelo convite, ao espaço cedido nessa instituição, para que esse debate de extrema importância se dê. Eu acredito que uma das coisas que pode contribuir dentro da educação básica para a redução da evasão é a forma como a gente aborda essa educação, né? Eu acho que a educação, por si só, ela é capaz de transformar dependendo da concepção pedagógica. Não é qualquer educação que é transformadora. A educação pode servir para reforçar os preconceitos, para reforçar as desigualdades sociais, né? E é por uma outra concepção historiográfica, partida não das concepções eurocêntricas dos colonizadores portugueses, mas a partir do olhar daqueles que foram os explorados, né? Daqueles que construíram o Brasil durante esses 500 anos de colonização, e que foram definidos por essas classes dominantes como sendo preguiçosos, como sendo menos inteligentes, como não sendo civilizados, né? Essa outra historiografia que eu procurei contribuir para que ela fosse construída, que eu acho que, uma vez ministrada na educação fundamental, pode contribuir para que os índices de evasão sejam reduzidos e enfim, os alunos, mais um elemento para contribuir para que as classes populares se sintam representadas na escola, e não só isso, identifiquem a escola pública como uma escola delas, né? Então, uma escola que não deve ser bichada, uma escola que não deve ser destruída, porque é uma escola como um patrimônio da sociedade, um patrimônio popular, né? A minha experiência, a prática pedagógica, sobre a qual eu fui convidada para falar para vocês, especialmente o filme Quilombo, que é um filme que foi resultado da minha graduação em História na UF, a investigação sobre um quilombo aqui no estado do Rio de Janeiro, na Serra do Mar, no município de Casimiro de Abreu. Eu descobri documentos do século XIX provando a sua existência. E isso resultou num filme que teve apoio da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense e principalmente da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. O filme participou de um festival de pesquisas de filmes sobre escravidão, com um júri científico todo constituído por professores, majoritariamente constituído por professores europeus, né, da Universidade de Paris, várias universidades francesas, e o nosso filme foi escolhido. Foi o único filme brasileiro exibido no Museu do Quai Branly, perto do Louvre, é um museu lá em Paris, e fez um circuito internacional de exibições, terminando aqui no CCBB Rio. O filme se chama Quilombo, né, está legendado em francês, inglês e português, está no YouTube também. E uma das razões para eu estar falando dessa experiência aqui para vocês é para que vocês se motivem também, né, na condição de professores, os pesquisadores, se motivem a pesquisar a história regional e produzir mecanismos de multiplicação ou de divulgação dessas pesquisas. Como, no caso, o filme. Né? O filme se pretendia ser uma atividade de extensão, mas acabou sendo também uma atividade de pesquisa e de ensino, né? Então, a gente pode considerar o filme Quilombo como uma atividade que mostra a indissociabilidade dessas três esferas, pesquisa, ensino e extensão, realizada pela Universidade Pública. Então, eu queria lembrar que esse local onde nós estamos, fazendo uma viagem no tempo, né? Nós temos aqui pertinho de nós, na Praça 15, o Museu Histórico Nacional, que todos devem conhecer. Ali foi, durante cerca de 300 anos, o calabouço, uma prisão de escravos.
Se a gente acessa jornais como o Diário do Rio de Janeiro, do século XIX, a gente percebe notícias de vários escravos presos aqui no calabouço, com a descrição física deles, para que os senhores pudessem, chegando até o Museu Histórico, resgatar as suas propriedades. Temos aqui do lado o Paço Imperial, também na Praça 15, né? Sede dos governadores das capitanias do Rio de Janeiro, que depois que a família real veio para aqui em 1808, passou a ser também um local importante de despacho do Dom João VI. Temos mais à frente, ali na rua Camerino, do Pedro II, o mercado do Valongo, né, o maior mercado de escravos do Brasil no século XIX, muito bem representado nas telas do Jean-Baptiste Debré. Esse pintor francês que veio junto com a família real na missão artística europeia e fez registros muito importantes do trabalho escravo aqui, né? Temos aqui a Baía de Guanabara, onde chegavam diversos navios trazendo esses imigrantes vindos da África e também da Europa, né? Sendo que os europeus chamados de colonos e os africanos chamados de escravos. Então, esse local onde nós estamos, né, na Praça 15, está rodeado por diversos outros patrimônios históricos que mostram para a gente a importância de se abordar a temática da escravidão e, mais do que isso, abordar a temática da luta contra a escravidão. E é nesse sentido que eu estudo o quilombo de Casimiro de Abreu e considero que o estudo dos quilombos, em geral, existentes no Brasil, é de tamanha relevância, né? Além de ser a existência do quilombo e a luta pelas comunidades, a luta pelo reconhecimento do território das comunidades quilombolas, fazer parte da luta pela reforma agrária brasileira, que é um problema muito grave, um problema que remonta à presença portuguesa aqui, os quilombos também são grandes exemplos de luta pela liberdade, de luta contra a opressão. E, nesse sentido, identificar onde os quilombos existiram no território brasileiro e a sua trajetória, a sua história, é fundamental como exemplo para nós. Eu dividi a minha comunicação em dois momentos. Mostrando alguns slides, documentação oficial, basicamente, do INCRA, que é a instituição do Poder Executivo responsável pela titulação do território dos quilombos. Também notícia de jornal, e slides que eu fiz para uma exposição chamada Quilombo de Casimiro de Abreu, mais de 200 anos, que foi inaugurada esse ano no Museu Casa de Casimiro e que em breve vai rodar por outros distritos. Mas como esses slides foram muito importantes e são eficientes para mostrar o conteúdo da pesquisa, eu gostaria de compartilhar com vocês. Além disso, eu também coloquei como música de fundo dos slides um cantor, compositor africano dos Camarões chamado Richard Bona. Então, acho que vai ser uma boa forma da gente finalizar a comunicação. Eu trouxe aqui, sendo essa uma escola de magistratura, então que a gente aborda legislações, né? Eu trouxe aqui as ordenações filipinas, que são do rei Filipe II, da época da União Ibérica, de 1580 a 1640, para a gente ter noção da forma como os portugueses colonizadores enxergavam a resistência escrava. Então, eu gostaria de relembrar, né, que, de acordo com a arqueologia, os fósseis humanos, os fósseis de hominídeos mais antigos estão todos na África. Então, o racismo não faz o menor sentido científico, porque a quantidade de fósseis de hominídeos encontrados na África, né, especialmente na Etiópia e em outros locais também africanos, mostram que a origem da humanidade é a África. Embora nós, com o tempo, a partir dos fluxos migratórios, em teorias diversas, tenhamos adquirido características fenotípicas distintas, né? O que nos faz ficar suscetível ao racismo ou não, a origem comum, a África como berço da humanidade. É uma teoria cada vez mais aceita pelos arqueólogos. Então, há cerca de 50 mil anos, o nosso continente, né, o Brasil, já era ocupado por várias etnias indígenas,
né, sambaqueiros. A gente encontra isso em inscrições rupestres lá no sítio arqueológico da Pedra Furada, no Piauí. Aqui no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista tem a Luzia, né, um fóssil feminino de cerca de 11.500 anos, encontrado em Minas Gerais, Lagoa Santa, que mostra também que a ocupação desse território é muito anterior à presença europeia. E o que a gente sabe da forma de viver dos indígenas é que não existia escravidão. Não é, professor? Que a escravidão foi uma instituição trazida pelos europeus, né, pelos portugueses. Isso não é característico das populações indígenas. E mesmo a escravidão que existia na África também era bastante distinta da escravidão instituída aqui pelos portugueses, né? Uma escravidão matrilinear, uma escravidão associada ao nascimento, uma escravidão da qual pouquíssimos podiam se livrar, né? Ao contrário da escravidão praticada em outros locais, que era uma escravidão por dívidas, uma escravidão temporária. Então, a minha pesquisa também mostrou que, a partir da chegada e instalação da família real no Rio de Janeiro, em 1808, a escravidão aqui aumentou absurdamente. A população escrava no Rio de Janeiro chegou a ser metade. E, além de ter aumentado muito, o preço da escravaria também baixou. E isso eu vou mostrar nos slides posteriormente. Havia anos, depois da chegada da família real aqui, que 30 mil pessoas chegavam, em um ano apenas, tá? 30 mil africanos chegavam aqui no Porto do Rio de Janeiro. Então, eu trouxe as ordenações filipinas para a gente ter ideia do rigor da repressão contra os escravos que se insurgiam contra o Senhor. Lembrando que a escravidão inicialmente instituída foi a escravidão indígena, né? Depois associada com a escravidão africana, que se manteve até 1888. Então, título 41, do escravo ou filho que arrancar arma contra o senhor ou pai. O escravo, ora seja cristão, ora o não seja, que matar seu senhor ou filho de seu senhor, seja atenazado. É um tipo de tortura isso. E lhe serão decepadas as mãos, e morra morte natural na forca para sempre. E se ferir seu senhor sem o matar, morra morte natural. E se arrancar alguma arma contra o senhor, posto que o não fira, seja açoitado publicamente com baraço, né, e pregão pela vila, e seja decepada uma mão. Então, se ele levantasse apenas a arma contra o senhor, ainda que não atirasse, a penalidade para ele seria o açoite público e ter a mão decepada. Isso, lembrando, isso aqui faz parte das ordenações filipinas do rei Filipe II, que foi rei de Portugal e da Espanha, no período da União, e valeu durante a União Ibérica, que foi de 1580 a 1640. Aqui no Brasil, as ordenações filipinas valeram até o século XIX. Isso daqui é uma lei de 1809, mandando que se constituíssem as companhias de capitães do mato para a prisão de escravos fugidos e assalto dos quilombos. Pedindo que, para que essas câmaras fossem constituídas, que se destacassem, especialmente homens pretos e pardos, para constituírem as companhias de capitães do mato. Eu não vou me detalhar nesse documento, mas, para mim, isso é marcante, né? Porque, além da gente falar da importância da questão da identidade de gênero, da identidade de etnia, né, de cor, eu acho que é fundamental, na discussão das ações afirmativas, a gente também considerar a questão de classe, né? Então, nós estamos vendo aqui negros sendo recrutados justamente pelo seu conhecimento de homens pretos e pardos para destruírem quilombos, né? Quilombos que estavam muitas vezes localizados em difícil acesso, porque os escravos que se insurgissem contra a propriedade privada, né, fugindo e formando quilombos, eles estavam cometendo um crime perante as legislações do Brasil Colônia e Império. Então, como poderiam esses homens pretos e pardos se permitirem uma tarefa dessa, né? Porque
a identidade ou a origem nossa o nosso gênero ou a nossa, eu entendo o nosso gênero, por exemplo, eu sou mulher, isso não me impede de ser machista, né? Ou a pessoa que é negra, isso não impede de ser racista. Isso aí é uma consciência que a gente constitui ao longo da luta, ao longo da nossa vida, né? Até porque para que as classes dominantes se mantenham como tal, né, elas precisam convencer as classes subalternas de que elas merecem estar nessa posição de poder. E faz parte disso que as classes subalternas vejam o mundo e a vida a partir do olhar das classes dominantes, né? Eu trouxe aqui uma cartilha do INCRA só definindo o que é quilombo para o INCRA. Então, se chama Território Quilombola, ela é de 2017, abril de 2017. Quilombo, o termo quilombo é uma categoria jurídica usada pelo Estado brasileiro a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, visando assegurar a propriedade definitiva às comunidades negras rurais dotadas de uma trajetória histórica própria e relações territoriais específicas, bem como ancestralidade negra relacionada com o período escravocrata. Nesse sentido, há outras terminologias para o termo quilombo, como terras de preto, terras de santo, mocambo, terra de pobre, entre outros. E como se reconhecem, como as comunidades quilombolas conhecem a política, né? Então, esse item está dizendo que elas não conhecem por si sós e que é função do Estado fazer com que as comunidades quilombolas conheçam a política. Eu estou passando rápido para dar tempo. Sobre os critérios de autoatribuição, eu achei bem interessante, porque essa cartilha do INCRA trata esse assunto, né? Os quilombolas também são uma categoria, ser quilombola é uma categoria de autoatribuição. Então, o que é uma comunidade quilombola? Os critérios de autoatribuição, como trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, como presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, a pessoa precisa se identificar como quilombola. E o que é uma autoatribuição? A autoidentificação guarda a sintonia com a norma internacional de direitos humanos, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que considera a consciência como critério fundamental. Então, esse dispositivo é garantido no âmbito do Brasil, da legislação brasileira, que foi promulgada pelo Presidente da República, tal convenção ratificada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo número 143, de 20 de junho de 2002, e promulgada pelo Presidente da República por meio do Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, apresentando status constitucional. Não cabe, portanto, eu selecionei em amarelo, a nenhum agente externo, nem a rotulação, nem a negação da identidade de um grupo étnico. Essa autodefinição identitária diz respeito somente aos membros do grupo. Não basta apenas que o indivíduo afirme ou negue sua identidade étnica, é necessário que essa identidade seja referenciada pelo coletivo. E aí essa cartilha do INCRA traz como exemplo uma alegoria bem didática, né? Se a gente imagina, por exemplo, uma torcida organizada de um time de futebol, cabe a quem dizer quem são os seus representantes fidedignos, senão ao próprio membro e ao próprio grupo, né? Não cabe a mim, por exemplo, que não sou flamenguista, dizer quem é legítimo da raça Fla ou não, ou de qualquer outro time, né? E além de times também, eles dão exemplos de ciganos, de evangélicos, né? Como que esse critério de autoidentificação tem uma relação íntima com o membro que pertence ao grupo e com o grupo que o reconhece como tal. As pessoas que estão fora daquele grupo não têm autoridade para falar se é legítima ou não a representação, a presença daquele membro, né? Então, negar a validade da autoidentificação de qualquer grupo social significa negar a validade da própria condição humana, que acaba por desumanizar não só o grupo discriminado, como principalmente o próprio grupo discriminador. Então, nossa, quais são os critérios de quem está discriminando para dizer que não é válida aquela autoidentificação?
Então, as comunidades quilombolas são entendidas como camponesas e a sua identidade étnica como indissociada do território, porque a sua forma de viver precisa daquele território, e de todos os recursos naturais associados àquele território para se manter como grupo. O INCRA não é o único responsável pela política quilombola. Os estados e municípios também devem se responsabilizar. E fiquei muito chocada com essa parte aqui da apostila do INCRA, né, das perguntas e respostas, quando diz que a porcentagem do território brasileiro que corresponde a territórios quilombolas é apenas 0,0886, quer dizer, não chega nem a 0,1% o território brasileiro, a porcentagem do território brasileiro que corresponde a terras de quilombo. Então, como é um absurdo a gente ver que tem pessoas que ainda assim podem querer se opor ao território quilombola, não chega nem a 0,01%. Essa outra aqui do INCRA, eu gostaria de... Eu vou adiantar. Está mostrando a quantidade, também atualizado, é de 2016, o mais atualizado, sobre territórios quilombolas no Brasil inteiro. Divididos por região, o número de processos abertos. No Rio de Janeiro tem apenas 23, o total de 1.536. Trouxe esse outro estudo aqui, que está presente no jornal Globo, uma entrevista que a Amélia Gonzalez fez com uma representante da Oxfam Brasil, que é uma instituição que se chama Comitê de Oxford de Combate à Fome. Kátia Maia. 2 minutos. Gostaria que você caminhasse para a conclusão. Para a conclusão. Então, eu nem vou conseguir mostrar os slides da exposição de Casimiro. Mas, enfim, a Kátia Maia fala que, quando olhamos para a América Latina, onde a Oxfam atua há mais de 50 anos, no estudo específico do Brasil se percebe uma grande concentração da propriedade da terra, né? Onde apenas 1% das propriedades controlam 50% da área rural na região do Brasil. Então, a gente deve identificar os quilombos como parte também da luta pela reforma agrária. Bem, diante do tempo exíguo, eu não vou poder passar os slides, mas eu me comprometo a deixar os slides que eu disse da exposição, Quilombo de Casimiro de Abreu, mais de 200 anos. Eu vou fazer um resumo sobre o conteúdo dos slides. O Quilombo de Casimiro de Abreu tem esse nome oficial no estado do Rio de Janeiro, no mapa do estado do Rio de Janeiro. A gente tendo acesso a qualquer mapa rodoviário simples do estado do Rio, a gente percebe na região serrana, na Serra do Mar, uma localidade que tem esse nome oficialmente, Quilombo, né, na Serra de Casimiro de Abreu, se estendendo pela Serra de Silva Jardim. Então, eu resolvi entender por que esse nome, quando no Quilombo de Casimiro de Abreu, quando a gente vai a esse lugar, não existem negros lá, só descendentes de colonos suíços. Então, a minha pesquisa durante a graduação foi de conseguir identificar fontes primárias para estudar esse quilombo. E graças ao livro do professor Martin Nicolin, da Suíça, eu identifiquei uma fonte primária na Biblioteca Nacional, que é uma carta de suíços, uma carta do encarregado da Polícia dos Colonos Suíços de Nova Friburgo, Quevremont, afirmando que Pedro I doou para eles terras que já estavam ocupadas por quilombos. Então, eles destruíram quilombos para se apossar dessas terras. E eles colocam um mapa dessas terras, que é o encontro do Rio Sânaco, Rio Macaé, onde exatamente está o Quilombo de Casimiro de Abreu atualmente. Várias das famílias de suíços que receberam essas terras por Pedro I. E aí eu lembro, né, como é que esses colonos suíços, chegando com a viagem deles financiada pelo Estado brasileiro, casas financiadas e tal, como é que eles foram vistos como, será que cidadãos, né, mas como migrantes, tratados com respeito, eles também criticam, o acordo não foi totalmente cumprido, mas eles são imigrantes em condição jurídica totalmente diferente da dos africanos que já estavam aqui, né? As terras concedidas para eles têm o nome das famílias, várias das famílias se mantêm na região até hoje, né? Schuller, Bores, Stocklin, Musi. Só que o Quilombo de Casimiro de Abreu, embora hoje não existam mais negros, a última família de negros foi expulsa de lá em 1950.
Então, em 1821, Pedro I doou as terras para os suíços, 1821. Mas só em 1950, a última família de negros saiu de lá, né? E o pai dessa família, que hoje tem mais de 100 anos, eu gostaria que ele estivesse aqui, mas por questões de saúde, seu Cici não pôde estar, ele foi entrevistado, né? E a gente fez o documentário Quilombo. Eu acho que uma das razões para esse documentário ter tido a repercussão internacional que teve pode ser explicada por aquele slogan que a TV Brasil utilizava, né? Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários, né? Foi um abuso que aconteceu com o seu Cici. Infelizmente, é uma história, a história do Quilombo de Casimiro de Abreu, que não é uma raridade na história do Brasil, né? A gente pode começar a explicação pela própria chegada dos europeus, expulsando os indígenas do território, não concedendo em 1888, quando aconteceu a abolição da escravidão, o direito à posse da terra a esses recém-libertos, né? Então, a gente vai ver essa concentração de terra absurda na história do Brasil, como tendo origem na própria história da escravidão no Brasil. Então, eu deixo para as perguntas a continuação da minha explicação. Estou aberta a responder a vocês. Eu fiquei muito feliz de fazer o filme, dele ter tido essa repercussão internacional. Convido vocês também a visualizarem no link do YouTube. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.